Quarta-feira, 8 horas da noite, você já sabe, dia de Papo de Araque, aqui na página do Ciro. Já estamos com 11 pessoas online aqui no Face. Gente, obrigado pela presença de vocês. Um papo imperdível hoje, um profissional sensacional, que eu vou pegar uma cola aqui gigantesca para vocês terem uma ideia do currículo desse cara. Então, chama aí quem tem interesse em marketing digital, gestão de vendas. Ouçam o que esse cara tem a dizer, que vocês vão aprender muito, e eu também. Tá? E vocês já sabem, gente, manda as perguntas, participa com a gente, tá? Lembrando para vocês, Papo de Araque, o nosso programa, ele vem de uma tradição, né? Reza a lenda que os antigos árabes, eles se reuniam para jogar papo fora bebendo arak, que é um destilado de anis, que eles fumavam narguile, bebiam essa bebida e jogando o papo fora de uma maneira descontraída e tal. E essa é a nossa proposta do nosso programa, de maneira descontraída, trazer conhecimento, trazer informação, abrir aqui o espaço para todo mundo trocar com a gente, tá bom? Então, vamos apresentar nosso convidado de hoje, que é o Denis Caldeira. Vamos lá então, ó, gente. O Denis Caldeira, ele tem mais de 24 anos de experiência profissional na área tecnológica. Tô olhando pro lado aqui que não dá para decorar tudo não, tá? É bastante coisa. Então, se liga aí, ó. Mais de 24 anos de experiência profissional na área de tecnologia. Teve longa jornada em empresas como a Telefônica, Vivo e Google. Foi um pequeno empreendedor na área de educação financeira. Atualmente é diretor de negócios para pequenas empresas para a América Latina dentro da empresa Facebook e é conselheiro executivo do Board da Generation Brasil, um braço da McKinsey & Company. Tem formação em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, MBA em economia pela USP e Master em engenharia econômica pela Universidade de Grenoble. Primeira pergunta que eu vou fazer para ele é se eu pronunciei isso aqui certo. Com certeza não, mas tudo bem. Vocês também não sabem falar, provavelmente, então ficou na mesma. Vamos lá. Na França, suas grandes paixões são família e interesse por assuntos diversos. Já deu aula de yoga durante o ano, após se formar instrutor. Desenha e constrói móveis, fabrica sua própria cerveja e ama treinamentos físicos, como judô e levantamento de peso olímpico. É o Rodrigo Hilbert do Sírio. O cara faz de tudo, uma formação sensacional, muita história, muita experiência. Então, vamos chamar Denis Caldeira para esse papo. Fala, Denis. Fala lá. Tô rindo aqui com o Rodrigo Hilbert. Constrói móveis, cara, que depois de tudo isso constrói móveis com o Rodrigo Hilbert. Às vezes minha esposa brinca dessa forma. Eu não gosto muito, não. Da esposa, acho que é um elogio, cara. É bom. Elogio. Receber bem. Meu velho, obrigado, tá? Em primeiro lugar, em nome do clube, da diretoria do clube, todos os sócios aqui que vão ter a oportunidade de aprender bastante com você hoje. Obrigado de coração pela tua presença e por aceitar estar aqui com a gente, tá? Não, eu que agradeço. É para mim uma honra participar e ajudar aqui a nossa comunidade do clube e a audiência externa aí também. Bom, antes de mais nada, eu acho que para todo mundo poder se inteirar bem desse papo, e eu, inclusive, você pode explicar rapidamente assim, o que é o marketing digital? Boa. O marketing digital, ele envolve, tem algumas características. Uma delas é a gente estar num ambiente digital, ambiente online, como que a gente propaga a nossa marca como empresa, ou como a gente defende os nossos produtos e serviços, né, como empreendedores, num ambiente que é totalmente digital, que é online, que é fora do que a gente, né, fazendo a contrapartida, que é o offline, para explicar melhor, o offline está na televisão, o offline está nos jornais, revistas, rádio. Esse é o offline. O online, ou digital, é exatamente o que a gente está mais acostumado nos dias de hoje, que é como que a gente consegue divulgar nossos negócios através de algumas plataformas, redes sociais, alguns na internet, para ser bem claro, né? Mas sim, esse é o marketing digital. Perfeito. Show. E, cara, quais são, assim, as principais dificuldades que o pequeno empresário, porque grandes empresários têm verba, têm departamentos e tal, né? Mas e o pequeno empresário, assim, para entrar nesse mundo, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? É muito boa essa sua pergunta, Olavo, até porque, e
a forma que você posiciona, né, comparando com as grandes empresas, eu trabalho com pequeno, desde o Google e somando o Facebook há quase 10 anos, ou 10 anos, com o pequeno propriamente dito. E eu tenho uma paixão por trabalhar, amo trabalhar com pequeno empreendedor, porque quando a gente ajuda o pequeno, a gente está transformando a vida dele diretamente, porque o pequeno geralmente é o dono, tem poucos funcionários, a gente impacta a vida não só dele, mas da família dele diretamente, não é? E trabalhando junto com eles, a grande diferença é que quando a gente fala com grande, existe um gerente de marketing, existe um CMO, né, que é o Chief Marketing Officer. O cara tem um salário alto garantido no final do mês, e para ele play safe, que seria, né, garantir um resultado seguro para o negócio dele, ele investindo num canal de televisão, numa rádio, ali ele sabe que ele vai ter uma audiência, só que essa audiência, ela não necessariamente é específica, às vezes acaba sendo abrangente, né, que é o caso do broadcast. Broadcast é, por exemplo, televisão aberta. Ele atinge uma audiência muito mais abrangente, mas ele tem uma segurança ali porque é o que sempre foi feito. E aí, o que sempre foi feito, se ele errar, ele tem essa desculpa, né? Sempre foi feito assim, investir na televisão, investir no rádio, dá certo. Agora, o marketing digital, que acaba sendo muito mais democrático, atinge muito mais o pequeno, porque o pequeno não consegue investir ali numa televisão, é mais difícil, né? Hoje as coisas estão mudando, já tem uma abertura, às vezes um pouco mais democrática para chegar com a mídia offline cara para os pequenos, mas ainda é muito mais democrático o digital. Então, falando sobre as dificuldades que o pequeno tem, primeiro que sempre eu quero separar em dois momentos. O antes da crise, dessa pandemia, Covid, e o atual momento, que, na verdade, ele acaba sendo quase que os mesmos problemas, mas com intensidade diferente. O primeiro deles é o financeiro. Todo pequeno empresário e pequeno empreendedor tem uma dificuldade de liquidez, de fluxo de caixa, de gestão do fluxo de caixa. E dentro de uma década trabalhando com o pequeno, eu sei que essa é a maior dificuldade do pequeno. Existe uma carência, principalmente porque o pequeno, ele entra para empreender aqui no Brasil por falta de opção. A gente tem a grande maioria dos micros empresários foram pessoas que ficaram desempregadas e sem ter o que fazer, tiveram, né, que entrar nesse ramo de empreendimento e sem ter caixa, sem ter planejamento, sem ter estudo, sem ter condições de alicerces, de base para construir a sua própria empresa. É tudo ou nada, então eles se arriscam, se jogam no mercado. E por isso existe uma carência na gestão financeira, a carência muitas vezes educacional, de entender como fazer, ou de ferramentas e tal. Essa é a primeira questão. Dentro da crise, isso intensificou. Então, uma questão de liquidez. Tem uma segunda questão, que aí dentro desse nosso bate-papo, falando sobre marketing digital e falando sobre gestão de vendas, gestão de negócios, o segundo ponto eu preciso vender mais. Eu, como negócio, eu preciso realizar negócios, preciso realizar vendas, conversão, converter. E com isso a gente trabalha muito com funil de vendas. E existe uma carência também do pequeno, identificar o seu próprio funil de vendas. E aí eu posso esclarecer um pouco mais sobre o que é isso, tá? O terceiro ponto é logística. E aí eu acho que é onde afetou muito mais dentro da crise. Existe uma carência a logística no Brasil é cara, tem barateado, mas ainda é muito caro, comparado com outros mercados, né, de primeiro
mais desenvolvidos como Estados Unidos. Então, esses são os 3 principais pontos que afetam o empresário, principalmente o micro e pequeno empresário, e eu acho que a gente pode entrar um pouco mais, eventualmente, depois nessa questão de vendas, como trabalhar o funil, a jornada do cliente. Maravilha. Cara, e assim, tem alguma dica? Existe receita de bolo, sei lá, alguma coisa para dica de estratégia mesmo nesse campo tão diferente, né? Ainda mais hoje em dia para esses pequenos empresários. Tem alguma coisa que você possa dizer aí? Tem bastante. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Eu elenquei aqui 3 grandes problemas, né? Dentro dessa discussão, a gente consegue desenvolver, dar um duplo clique aí no que é. Eu preciso vender mais. Eu sou um empresário, eu sou um empreendedor e eu preciso vender mais. Como que a gente consegue fazer isso? Principalmente através do marketing e da gestão do negócio. Uhum. Eu gosto eu mencionei do funil de vendas, então vamos explorá-lo um pouco. E porque o pequeno, ele se joga, ele precisa fazer acontecer, então ele não teve opção, ele precisava entrar no mundo de empreendedor, ele também não consegue definir, muitas vezes, qual que é a sua estratégia para quem ele quer vender. Então, a definição de um público, da audiência, alvo, quem é o seu cliente? Em tese, em geral, a gente vê os empreendedores querendo vender para todo mundo. E parece bem intuitivo, né? Vamos vender para todo mundo. Contudo, existem audiências que, se você investir tempo e dinheiro, e tempo acaba se traduzindo em dinheiro, você simplesmente vai gastar uma energia desnecessária, ou vai trazer uma distração para você, para o seu negócio, onde essa própria energia gasta num público mais assertivo ou mais certeiro para o seu negócio, você ia convertê-lo em vendas muito mais rapidamente. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto de exemplificar. Outro dia eu fiz uma live também naquela Semana da Transformação Digital, e eu chamei para fazer comigo a Ludmila, que ela é uma empresária, microempresária também, de modas de roupa. Uhum. E ela começou a fabricar roupas para o segmento de moda afro, então para mulheres negras. Uhum. Ela definiu muito bem o público-alvo dela. Com isso, ela não vai fazer uma campanha, por exemplo, de marketing digital para homens. Para homens, a homem não vai comprar o produto dela? Sim, pode comprar, inclusive para dar de presente. Agora, qual a energia que ela vai gastar, e quando eu falo energia, é tempo e dinheiro, para tentar vender o produto dela, que é moda feminina para afro, uhum, para homens e para homens brancos, inclusive, né? Ela vai gastar muito mais energia para converter menos. Então, muitos negócios tentam atirar para todos os lados, o que é o primeiro erro. Se você consegue sentar e gastar um tempo antes de traçar sua estratégia de vendas para identificar o seu público-alvo e investir ali, já é um começo muito mais assertivo, muito mais certo. Ô, Denis, desculpa, só uma pergunta que eu queria fazer. Também é possível a gente pensar que o negócio em si, quanto mais nichado ele for, mais chance de sucesso também ele tem? Ou não interessa tanto? O importante é você entender a propaganda, né, o marketing que você vai fazer. Tá. Não, são ambos importantes. O Lawrence aqui, o Laurence, desculpe se eu estiver pronunciado de forma errada, mas o Casagrande aqui perguntou o que é o funil de vendas, né? Eu comecei a falar dele, eu falei da primeira etapa ali do que é o funil de vendas, que é a fase de identificação, onde você vai trabalhar o seu público-alvo, que é a gente chama também de awareness, que é a consciência, trazer a sua marca, o seu negócio consciente para o seu público. Então, imagina um funil mesmo,
E lá em cima tem todo o universo. Então, todo o universo, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta, só que você não quer vender para 8 bilhões. Não é que você não quer vender, você quer vender o máximo que você puder. Mas não é possível vender para 8 bilhões, porque depende do seu tipo de negócio. Então, esse público-alvo que você acaba identificando é uma segunda camada em que você pode trabalhar a sua marca e aí, de forma mais assertiva, esse é o meu público. Se é um público, se você vende acessórios para carro e você tem que identificar o seu público que está atrelado a oficinas, que os interesses são automotores, não é? Não excluindo, mas na sua grande maioria são homens, mas, novamente, existem muitas mulheres interessadas, mas você tem que saber e identificar quem é o seu público-alvo, e isso está dentro dessa boca do funil. A outra camada do funil existe uma audiência já que conhece a minha marca, ou que, né, viu minha loja e sabe que ali tem alguns produtos que possam dar interesse a elas. E o que eu faço para trazer essas pessoas mais próximas de comprar o meu produto? Então, por exemplo, eu sou interessado por sapatos e eu estou na rua e olho a vitrine. A partir do momento que eu estou gastando um tempo ali na vitrine, existe um interesse, né? Existe um interesse. Esse interesse no mundo digital é quando você pesquisa, eu quero comprar um novo fone de ouvido. Aí você pesquisa, você vai lá em qualquer site de busca, pesquisa, ou você entra num outro site de vendedor, você pesquisa preço, pesquisa as características. Eu sou uma pessoa alvo para comprar esse fone, e um possível lead. O que é o lead? Que é a próxima camada, né, do funil, que é exatamente a pessoa que tem interesse no produto, e aí eu preciso tentar converter esse lead. O que eu preciso fazer para converter esse lead? Que é essa pessoa interessada no seu produto. Se você identificou o seu lead, né, as pessoas interessadas no seu serviço, você tem que fazer o pitch. É o que a gente chama de a venda propriamente dita, a conversa, narrativa. Então, quem é o vendedor, é o representante comercial. Se o representante comercial, o vendedor, sair falando para todo mundo, ele vai gastar, de novo, muita energia desnecessária. Então, identificou o lead. Então, a geração de leads. Você vai fazer o pitch. Então, você tem que trabalhar com as necessidades do seu cliente. Então, e tentar identificar como o seu produto resolve essas necessidades ou problema do seu cliente, do seu lead. É a melhor forma de você converter, né? E para isso, tem um fator predominante, que é o interesse genuíno de você conhecer e saber a história. Por que a pessoa está procurando o seu produto, ou qual o problema que ela quer resolver. Quantas vezes você entra numa loja ou busca um serviço, as pessoas e os vendedores não fazem as perguntas corretas para que entenda o problema do cliente, entenda o seu problema, o que é que você realmente está buscando, o que você quer resolver, não é? Então, se você busca um carro e quer você é um audiófilo, digamos assim, você tem um interesse muito grande por áudio, música, e se o vendedor identifica exatamente o seu interesse, e ele consegue dar um enfoque muito maior no seu interesse, embora você esteja comprando um carro, ele pode vender muito mais as características de um som de qualidade que aquele carro tem, que é onde vai te pegar, né? Vai te fisgar. Então, existe um grande vício nas empresas em geral de tentar vender o mesmo produto da mesma forma para todas as pessoas. E não é assim. Então, a grande sacada é você ter um interesse genuíno em saber o que a pessoa do outro lado está precisando. E aí a conversão acontece, né? E aí, para as empresas, para quem estiver assistindo e escutando a gente também, uma das outras, dentro da geração de leads, que é como que eu consigo
angariar esses leads, né? Tem várias ferramentas no mercado. O próprio Facebook tem, através dos anúncios, formas de você criar uma campanha só para gerar leads, pessoas que preenchem formulários. Ou existe, a gente sabe que também somos bombardeados por spam, né? Ou e-mail marketing, muitas vezes, que caem em spam, mas muitas vezes não. Às vezes são produtos de interesse nosso que a gente acessa um e-mail, fala, não, eu realmente estou precisando disso, ou a necessidade é criada, que é uma das funções do marketing, é criar a sua necessidade, né? Não necessariamente para eu não precisava disso, agora preciso. Você me vendeu a necessidade que eu não sabia que eu tinha. Então, essa é a grande sacada do funil. Aí, um outro detalhe, desculpa alongar um pouco nisso, Olavo, mas à medida que você vai desenhando o seu funil, e o que é desenhar o seu funil de vendas? De 1.000 pessoas que veem minha vitrine, seja a sua vitrine física ou a sua vitrine virtual, a sua loja online, seu Instagram, onde você vende seu serviço, suas coisas, de 1.000 pessoas que vêm, existe um drop-off, ou uma queda para a próxima camada. De 1.000, eu consigo gerar 10 leads, de 10 leads eu faço pitch para 8, e de 8 que eu faço pitch de vendas, que é a narrativa de vendas, desses 8 eu consigo converter 5. Então, esse número, desculpa, Denis, existe um número padrão ou isso varia de acordo com o produto, a campanha? Cada negócio, eu estou dando exemplos, né? Esses números são, obrigado por perguntar, que são números fictícios aqui, hipotéticos. Então, de 1.000 pessoas que veem seu produto, você tem que identificar para cada camada do funil qual é a sua taxa de conversão ou de queda ali, né, de camada para camada. Por que identificar isso? No momento de crise como esse, se você tem o seu funil desenhado, se antes você precisava para vender 5 produtos por mês, você precisava atingir 1.000 pessoas, se você tem esse funil desenhado, você vai entender que quantas pessoas você vai precisar ligar, por exemplo, né, para gerar um lead, né? Eu tive um negócio em 2004 e 2006, que era, eu fui um pequeno empreendedor também em educação financeira. Então, eu dava treinamento sobre investimento em ações e consultoria também, montava carteira para pessoas, né, com equity, com a riqueza, wealth, com a riqueza maior. E eu, quando eu fazia os treinamentos, os cursos, eu precisava vender. E eu saía ligando para pessoas que preenchiam o formulário do meu site. Então, tinha um site, formulário, anunciava digitalmente, e as pessoas entravam, têm interesse no seu curso, e às vezes o lead fica ali frio. A pessoa preenche o formulário, mas não se inscreve, não efetua a inscrição. Então, eu precisava fazer o cold call, que a gente chama de ligação a frio mesmo. Você não conhece a pessoa, você pega o telefone, vai e liga. Só que o meu funil era bem desenhado. Eu sabia que se eu ligasse para 50 pessoas, eu conseguia converter 10%, 5%. Uhum. Então, se eu quisesse encher uma sala com 30, é só fazer essa conta. Então, esse é o lance de você identificar o seu funil. Você sabe quantas pessoas você precisa ligar para atingir a sua meta no final do mês de vendas, entende? E muitas empresas hoje não têm essa ciência do que é um funil de venda. E acha que não funciona, né? O Flávio Augusto, grande empresário e tal, tem uma coisa que ele fala que eu acho legal. Não sei se ele criou, mas eu ouvi ele falando que o sucesso de um bom negócio, se você parte da premissa que você tem um bom negócio, é um coeficiente entre quantos nãos você precisa para um sim, né? Ou até para converter um lead. Então, preciso, como você falou, preciso, né? De 50, eu vou tirar 5. E aí, às vezes, o cara faz um funil, não fala com o suficiente de pessoas e acha que não está funcionando, né? Exatamente. Eu vi que tem uma pergunta aqui, como que esse pitch de vendas acontece no ambiente virtual, né? Posso complementar essa pergunta? Eu ia colocar lá na tela, inclusive, já vou colocar então, da Larissa, né? Ela perguntou aqui, então, como é que esse pitch acontece no ambiente virtual, mas eu queria também voltar um pouco antes do pitch. Tem um conceito que eu já ouvi várias vezes, que é o gosta, conhece, confia, né? Para você comprar
alguma coisa. Quando se você é um vendedor numa loja, por exemplo, é mais fácil identificar isso que você mesmo falou, da necessidade daquela pessoa, você se mostrar uma pessoa bacana, que a pessoa goste e confie em você. Então, assim, não só o pitch, mas assim, como você ser tão assertivo para cada cliente que entra no mundo virtual, como gerar esse gosta, conhece, confia, se é que isso é tão importante, também se você puder falar disso. E aí o pitch também, cara. Ou seja, como fazer isso? Porque uma coisa é no offline, né? Mas e aí no online? Como é que faz isso? Né? É muito boa essa sua pergunta, Lava, porque no online, ele não acontece, as coisas não acontecem, quando você compra um produto online, a não ser que você precisa, se é um produto novo que você nunca comprou antes, existe uma investigação, você faz um estudo sobre o produto, né? Esse estudo, então a compra, a jornada do cliente, percebe que esse funil, ele também é uma jornada do cliente, você acaba entendendo a jornada do cliente. O cliente, ele passa por um período de descoberta, ele precisa entender o produto. Recentemente eu comprei uma caixa de som, e aí eu precisava de uma caixa de som para um ambiente grande, aberto, ao ar livre, então ela tinha que ter uma certa potência ali, né, né, que o som se propagasse nesse ambiente aberto. Uhum. Mas não só isso, tinha que ser Bluetooth. E mais do que isso, na verdade eu comprei 2 caixas, uma que se conectava com a outra para que elas trouxessem um som estéreo, tá? Para fazer festa mesmo. Uhum. Essas caixas de som eu não conhecia, eu tive que investigar o que melhor atenderia às minhas necessidades. Percebe que eu pus as minhas necessidades em primeiro lugar e aí eu fui encontrando o produto. Uhum. Né? Então, é por isso também a necessidade de um bom vendedor saber quais são as necessidades e os interesses do cliente. Né? Ou qualquer negócio que você faça. A gente, em algum momento da vida, a gente é vendedor. A gente vende um carro, a gente vende uma casa, mas em algum momento da vida, a gente é um vendedor. Então, assim mesmo, né? No encontro, enfim. Lógico. Ou numa entrevista de emprego. Perfeitamente. Então, saber o interesse do outro, entrevista de emprego, foi perfeito. Saber o interesse do outro faz você buscar aqui seus arquivos na sua biblioteca aqui na cabeça e escolher os melhores livros, né, para apresentar. Né? Porque se você conhece o interesse do outro que está do outro lado da mesa, você vai mostrar aquilo que atenda aos interesses. Você tem um monte de coisa na cabeça. E isso também, quando eu falo do coach, mentoria para os meus mentorandos, tem essa questão de criar o rapport com a outra pessoa, que é exatamente criar essa conexão, né? Então, a compra na internet acontece em etapas, e aí a gente atribui, aí chama atribuições mesmo, são atributos ou atribuições são que a gente dá para cada etapa na jornada do cliente. Então, e muita gente fala, eu comprei esse produto através de um anúncio, né? No caso, um anúncio Facebook. Comprei através do anúncio Facebook, mas a compra ou a efetivação do anúncio às vezes aconteceu antes. Aconteceu visitando o site do fabricante, buscando as características desse produto, conversando com um amigo. Então, existem esses atributos, né, que vão acontecendo. Dentro do ambiente digital, esses atributos, eles também são medidos. A gente consegue medir e dar valor para cada etapa. Você comprou digamos assim, online, você comprou um par de tênis porque você passou por certas etapas dentro de atribuição, que é ou a pesquisa, ou o site do fabricante, ou um outro site que seja um especializado em tênis, o que quer que seja, e existe atribuição para cada uma dessas etapas. Então, não diferentemente, e mesmo assim, mesmo no negócio offline, se você vai comprar um produto direto na loja, você também pesquisa, né? Uhum. Inclusive, essas caixas de som eu não comprei online, comprei na loja física, mas eu fiz toda essa pesquisa digital.
E aí onde é o gancho que eu faço, onde muita gente acha que o negócio offline não depende do digital, mas depende muito e ajuda exponencialmente, é um catalisador, é um boost ali que você dá para o seu negócio. Mas não tem não tem um risco daí de você fazer um mega trabalho e tal, divulgar, e na verdade só o que você está fazendo é direcionar leads para um físico? Tem como evitar isso? Não, corre esse risco, é lógico. Por isso que dentro dessa jornada do cliente e no posicionamento da sua marca, você precisa, primeiro, se identificar com o seu público-alvo e ter os propósitos muito claros da sua marca e da sua empresa para que aquela audiência se identifique com o seu propósito. Hoje as pessoas compram muito propósito, né? Compram muito propósito. Por quê? Porque muitas coisas estão virando commodity. Vamos falar de commodity como a gente conhece e estudou. Café. Café é uma commodity. Hoje, o café, e a gente tem café de muita qualidade, N espécies. Vamos falar de cerveja, então, que eu fabrico cerveja, eu gosto muito. Hoje a gente está nessa febre de cervejas artesanais. E a gente tem muita cerveja de qualidade disponível no mercado. O que faz um comprar de outro, muitas vezes, é a história por trás daquela marca. Né? Como você desenha aquele rótulo que te atraiu, ou né, a descrição do que tem ali naquele rótulo, ou se você usa produtos orgânicos, ou se você favorece o mercado local. Por exemplo, existem pessoas que querem favorecer só o mercado local, então se você é um produtor local e você defende a produção local, você ganha aquela audiência. Então, e aí você tem que saber chegar naquela audiência e falar isso, né? Que é o que você estava falando antes. Olha, sou um produtor local, essa é a vantagem de você comprar comigo. Exatamente. Bom, quantas pessoas não visitam a concessionária para testar um carro e compra um seminovo, né? Vai só para a concessionária para visita, testa o zero, mas compra o seminovo. Isso acontece, não adianta. Da mesma forma que a sua loja também vai receber clientes que testaram o produto em outro fornecedor. Mas, e aí é por isso que a partir do momento que você recebe um lead, você tem que ganhar esse lead através de empatia, que é o que eu falei. O que está por trás desse interesse? Não é? A empatia ganha. Quantas vezes você foi bem tratado em uma loja, em um serviço, e você simplesmente fala, quero voltar, vou comprar de novo aqui. Sim. Simplesmente pela experiência que você recebeu. Então, a experiência do cliente é o que diferencia hoje o mercado, quando a maioria das coisas viram commodities. Antes a gente só falava dessas, né, de produtos agrícolas ou produção extrativista, minério, como commodity. Mas não é mais. Tecnologia está virando commodity. Muita tecnologia está virando commodity. O próprio celular hoje, eu considero uma commodity quando a gente fala nos celulares, não de ponta, né? De ponta está sempre saindo com tecnologias a mais, mas no meio da cadeia ali, é uma commodity também, todo mundo tem e tem muitos fornecedores. Então, qual a experiência? Ou, se a gente for falar de indústria de ponta, é lógico que se torna mais difícil, mas a experiência faz a diferença na compra do produto, né? A experiência ali que você está entregando para o seu cliente, né? Então, só terminando de responder a pergunta da Larissa sobre o pitch de vendas no mundo digital, acontece com a construção da sua marca, com a identificação dos interesses ali e quanto você está mostrando nos canais que você tem disponível. Vamos supor que você divulgue sua marca no Instagram. Ali, você tem que contar a sua história muito bem contada. É a janela que você tem para a sua narrativa, para o seu storytelling. Quem é o seu produto, qual o seu propósito, o que é que você está oferecendo, que outros não oferecem, né? E aí, aproveitando, também tem uma pergunta aqui dos gatilhos mentais, né? Qual a importância dos gatilhos? Então, escassez, essa coisa. Até aí, queria amarrar naquilo que eu te perguntei. Não sei se seria uma maneira, talvez,
usar um bom gatilho para que a pessoa, o da escassez, por exemplo, olha, é agora, tal, para que a pessoa não conheça através da tua campanha e vá comprar. Às vezes, tudo bem, você pode vender um produto que não tem, né, numa loja física, mas qual a importância dos gatilhos mentais? Se você puder até explicar o que é isso para quem talvez não conheça esse termo. Eu acho que, e aí é falando muito mais sobre vendedor, eu, Denis, como vendedor, né? Gatilhos mentais é como, vou dar um exemplo para ilustrar, como a venda impulsiva. O que é a venda impulsiva? Lembra que, eu nem sei hoje se tem muito disso, mas antigamente na televisão a gente assistia e sempre tinha alguém apresentando um produto e te mostrando tudo que aquele produto pode trazer de benefício para você. E aí parece até entra num discurso bem quente, caloroso ali, né, fervoroso, e é emocionante. A pessoa tem o dom de trazer uma emoção para aquilo. Eu preciso disso, eu preciso disso. A necessidade foi criada, e aí manda o 0800. É o eterno Botini, né? Exatamente. Caramba. E aí manda o 0800. Mandou o 0800, a pessoa ligou. Se a pessoa ligou naquele momento em que o pitch foi feito na televisão, aquela narrativa de vendas foi feita, ali é o momento de vender. Isso chama venda impulsiva. Porque se a pessoa parar para pensar de novo, ela não vai comprar porque ela foi tomada pela emoção. Esse é um dos artifícios aí, né? Um dos gatilhos mentais. Agora, eu não concordo com venda impulsiva, não concordo, até porque a gente tem que ganhar o cliente no longo prazo, tá? Se a pessoa compra e se arrepende, você cai numa armadilha, né? E eu não vejo nenhum negócio que usou desses artifícios se sustentando no longo prazo, né? Então, nenhum desses negócios que eu lembro do passado, que vendia muitas coisas com essa venda impulsiva, eu não lembro de ter visto dessas marcas terem continuado. Fogo de palha, né? Fogo de palha. Eu acho que o grande segredo é o jogo limpo, transparente, e eu acredito muito no que é a experiência do cliente. Assim, hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem vários nomes. Se eu perguntar, me dê o nome de uma empresa em que você foi maltratado, teve uma experiência ruim. Vem vários nomes na cabeça. Sim. Me dê nomes de empresas que você não gostaria de fazer negócio novamente. Vem vários nomes aí. Não é? Agora, me dê nomes de empresas que você foi muito bem recebido e que recomenda 100% e que gostaria de voltar. São menos empresas, são menos nomes que vêm à cabeça. Então, pense a respeito disso. O quanto que a gente tem de oportunidade de melhorar o serviço no país, no Brasil, melhorar a experiência do cliente, em confiar no cliente, porque hoje a gente vive uma cultura de desconfiança. Não é à toa, tá? A gente tem uma cultura que vem regida, a gente sabe o que a gente tem vivido no país, mas existe uma cultura de desconfiança. Mas quais são os mecanismos que a gente pode, eventualmente, implementar dentro dos nossos negócios para que a gente tenha uma segurança, inclusive em confiar no cliente, né? E dar essa confiança, entregar essa confiança de volta, né? Troca de produtos, política de trocas, políticas de reembolso, né, que nos Estados Unidos é muito forte, e você se sente seguro em comprar lá. Vou dar um exemplo. No período que eu morei nos Estados Unidos, eu comprei também, acho que deu para perceber que eu gosto de áudio e som. Fui comprar uma caixa de som. E o vendedor da loja falou, eu estava na dúvida entre dois modelos. Ele falou, leva esse daqui, se você não gostar, em até 30 dias você vende, devolve o dinheiro na hora. E aí, de primeira viagem, você é estranho isso, né? E aí, né, brasileiro, fiquei meio em dúvida, mas fiz isso. Comprei, paguei, levei para casa e no final falei, olha só, eu queria uma caixa de som que tivesse uma bateria aqui que eu pudesse
ter locomoção, mobilidade. Então, troquei e peguei uma outra. Isso a gente não tem aqui. Outro dia, eu comprei um chuveiro novo. Posso aproveitar e colocar na tela, então, desde que o Omar, ele até botou aqui, tá emendando a minha pergunta. O Omar Anawati, e é grande a pergunta dele, tá cobrindo a nossa cara aqui, ó. Vou deixar rapidinho, Omar, depois eu tiro, senão o Denis, o pessoal quer ver o Denis, não quer ver a tua pergunta enorme. Mas ele perguntou aqui, ó, no consumo digital, o vendedor acaba dependendo de terceiros, no que se refere à entrega do produto, a condicionamento, ou mesmo da experiência de compra via um marketplace, que gera algumas insatisfações pontuais. Como que tá o Brasil hoje, na linha do pós-venda e solução dos problemas de forma rápida? Aí eu queria também comentar uma coisa que você falou, antes de você responder só. Eu sinto hoje, não sei se estou errado, tá? Mas infelizmente por uma política, uma cultura do nosso país, essa falta de confiança, que parece que alguém tem que dar um passo antes, porque por outro lado também, a pessoa que está lá vendendo num marketplace ou tem um próprio e-commerce e tal, ela tem medo também de dar muito, assim, olha, compra minha roupa aqui e você pode devolver depois de 15 dias. O que você já acha que o brasileiro vai fazer? Vai comprar, vai usar na festa e vai devolver. Só que se a gente ficar nesse pensamento, a gente vai manter essa cultura que a gente não quer. Então, talvez, não sei, eu acho que a gente precisa começar e talvez parta dos empreendedores e uma hora as pessoas entendam e falam, não, é melhor para todos que a gente confie mais, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho. Aí, bom, aí se você puder falar essa coisa do Omar, se quiser falar uma coisa que eu falei aqui também. Não, exato. E não é da noite para o dia, é uma transformação, é difícil mesmo, não dá para a gente se jogar com os dois pés, porque existe isso, né? Vou dar um exemplo, que a Logitech, quando chegou no Brasil, uns anos atrás, ela trocava, você comprava um mouse, né? Logitech é uma empresa de tecnologia, você comprava o mouse dela e dizia que estava com defeito, ela não trocava, ela te mandava um novo. Uhum. Porque é o que muitas empresas também fazem isso nos Estados Unidos. A Apple, né? A Apple, o iPhone, se está dentro da garantia, manda um novo. Exato. E o que o brasileiro começou a fazer, né, as pessoas começaram a fazer, não vou generalizar, alguns clientes começaram a fazer, foi exatamente falar que estava com defeito, a Logitech mandava um equipamento novo, ou mouse, ou um fone de ouvido, essa pessoa vendia no Mercado Livre ou em outras plataformas o produto novo. E aí eles pararam com isso, né? Então não dá para ir de entrar logo de cabeça com uma política dessa forma, mas eu acho que existem formas como a política de troca. Tá com defeito, vamos trocar. E tentar garantir, de certa forma, uma segurança psicológica. O que eu estou falando aqui se você entrega uma segurança psicológica para o seu cliente, você fideliza, né? E ainda mais online, né? Porque você não tem um ambiente, né? Agora, eu espero que as pessoas, com o tempo, claro, não pode generalizar, né? Mas entendam, é melhor para mim. É melhor que seja assim, né? Eu morei na Inglaterra também durante 3 anos, 2016 para frente. E tinha lá eu lembro uma empresa, tem várias, né? Mas uma que eu lembro chamava Fabletics, que eles vendem roupa de esporte e tal. E era assim, tudo online, roupa. E você podia devolver. E olha que triste, né? Primeira coisa que passou na minha cabeça, isso no Brasil não ia dar certo. É a primeira coisa que passa na cabeça. E sobre a pergunta do Omar, sobre o pós-venda, eu acho que a primeira coisa é a gente oferecer uma experiência de pós-venda, comunicação. Porque no digital, muita gente ainda... É lógico que a gente teve uma curva forçada durante a pandemia, as pessoas foram forçadas a consumir e a vender no digital. Né? Só vender, a consumir. Pessoas que nunca consumiam antes passaram a consumir agora, o que é bom, que é muito bom. Mas como que você recebe essas pessoas que têm falta de experiência em consumir no digital ou desconfiança? Ainda com uma interação humana, né? Com um canal de comunicação. A gente tem aí o WhatsApp, o Messenger, ou qualquer outro canal de comunicação que fortalece essa relação entre empresa e cliente, né? Que no final das contas
tudo se atrela a relações humanas, ainda são pessoas, né? Então, ter algum canal que é responsivo, que é isso, não demorar muito para responder, é isso, outra causa de desconfiança, né? E no final das contas, o mercado digital, ou a indústria digital, ela vai se regulando através de avaliações, né? Quantos desses canais ou marketplace, a gente vê a avaliação do fornecedor, do vendedor, e a gente vê os famosos reviews também, você busca, né, reviews, tem o Reclame Aqui, por exemplo, para você saber o quanto tem de reclamação, ou se é um fornecedor idôneo e tal. Então, o mercado digital ele tem vários mecanismos para garantir uma transação austera, né, que no final das contas dê certo, que aconteça. Então, eu acho que tem que pesquisar, não é assim, qualquer fornecedor que aparecer, qualquer cliente, empresa que aparecer aí no seu canal, né, digital, que você escolher como primeira opção. E é tudo a ver com aquilo que você falou da coisa a longo prazo também. Não adianta ficar no gatilho mental e tal. Eu comprei um sofá recentemente e eu não saía de casa antes de entrar no Reclame Aqui e ler o que estava escrito. E dependendo do que tivesse escrito, eu nem ia na loja. Eu acho que cada vez mais o consumidor vai fazer isso, né? Pro mercado, ainda mais para o mercado digital, porque você não tem um rosto, nada, né? Então vai muito das reviews, né? E era engraçado, porque eu estava fazendo até essa reflexão, porque antigamente, se a empresa não tinha um telefone fixo, o telefone fixo era um sinal de austeridade. Né? Então, você montava um negócio, o empreendedor tinha que ter um telefone fixo. Hoje tem um WhatsApp. Então, hoje, inclusive, o valor é maior quando você vê que tem um canal ali de WhatsApp. Por quê? Porque, e essa é uma tendência, tá? Que eu chamo de, que é chamado de conversational commerce, que é o comércio conversacional mesmo. Não sei se é essa a tradução correta do inglês, mas é onde você tem uma transação acontecendo através de conversas de chat. E isso acontece hoje, né? Quantos negócios não acontecem pelo WhatsApp, na verdade? Sim. Então, ter um WhatsApp, por exemplo, ali no seu site da loja, aqui, ó, converse com a gente agora, dá uma dinâmica muito mais de tempo real, e isso é solidez, isso aumenta a confiança, porque eu tenho alguém para falar, alguém que é responsivo, que responde na hora para mim, que não é que demora 1 ou 2 dias para responder. E você falou do WhatsApp, é uma pergunta, eu tenho 3 perguntas já na fila aqui, mas eu tenho o privilégio de estar falando direto com você, então eu vou só perguntar rapidinho. Aquele funil de venda de WhatsApp, o que você pensa daquilo? Porque acho que todo mundo já caiu naquela coisa chata, às vezes eu acho chato, mas funciona aquilo? Você clica, entra num grupo de WhatsApp com mais 30, 50 pessoas, aí tem uma data específica, olha, daqui a 2 dias uma grande promoção. É válido isso ou entra naquela do gatilho mental? Olha só, aí eu não tenho muita experiência com esse lance. Eu tive uma experiência pessoal mesmo, que eu estava buscando, eu adoro facas, gosto de faca, coleciono faca. E artesanais, né? Então, cutelaria. E eu entrei no Instagram de uma cutelaria e mandei uma mensagem, gostei dessa faca, qual que é o valor? E olha só, uma transação que está acontecendo pelo Instagram, porque se atrela com as minhas necessidades, né? Eu gosto dos meus interesses. É um lead quentíssimo, né? Você entrou lá, perguntou por ele. Porque o Instagram, né? O criativo, o que a gente chama de criativo é a arte, né? Do seu anúncio, do seu post, a arte. Um criativo muito bem elaborado, que me chamou a atenção. Entrei, fiz na mensagem, para mandar uma mensagem para o fornecedor, e ele falou, ó, eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu faço uns leilões de faca, e está acontecendo um leilão agora, e me passou o WhatsApp, eu entrei.
e era um grupo com centenas de pessoas, 150 pessoas, e eu dei o lance lá, levei a faca. Ah, funcionou então para você? E por que funcionou? Primeiro porque, vamos lá, é um grupo já tradicional ali, que ele faz um leilão recorrente. Então, a recorrência é muito importante. Seja no grupo de WhatsApp, você se manter ativo, seja no seu site, na sua página do Facebook, no seu Instagram, você estar sempre se comunicando com a sua audiência, com seus clientes, sua audiência-alvo, é muito importante, porque marca a presença. Eu estou aqui, e eu estou disponível para você. Então, isso marca muita presença. Então, você está construindo a reputação da sua marca. Uhum. E a reputação da sua marca é consistência, exige consistência, não só no que você fala, no que você vende, mas na frequência também, quanto que você está ali e aparece disponível para a sua audiência. Então, isso entrega bastante, até porque você constrói uma rede que é, novamente, no digital, mais do que no offline, você tem muito mais gente observando e auditando, né? Uhum. Você quer saber se uma marca não está atendendo bem, rapidamente você sabe pela internet. Você pesquisa isso, você vai ver muita gente reclamando. Sim. Então, pelo digital, você tem artifícios para ter negócios e transações muito mais seguras, às vezes. Perfeito. Cara, é o seguinte, como acontece toda semana, a gente está chegando na reta final, e eu quero muito perguntar para você, bem na prática mesmo, você que é o cara do Facebook, o que o Facebook oferece, porque é hoje uma das ferramentas talvez mais poderosas que tem, né? Porque tem informações de todo mundo e tal. Então, como é que o Facebook pode ajudar nisso tudo aí, ainda mais para o pequeno empresário? Então, antes, tem muitas perguntas aqui. Aliás, obrigado, pessoal, pela participação, pela audiência, está maravilhoso. Se a gente puder fazer meio um bate-bola rápido, assim, para dar conta dessas perguntas e para poder falar essa questão do Facebook, que eu acho que é importante para todo mundo. Então, vamos lá. Aqui, ó, o Eduardo pergunta se você acredita que após a pandemia, vacina, né, se vai sofrer uma queda e até o patamar anterior as vendas do consumo digital, ou se vai melhorar do que era antes, assim, vai aumentar. Tá. A primeira coisa se vai acontecer uma queda, é difícil dizer. Ao patamar anterior, não. Por quê? Porque a partir do momento que você consome num diferente canal e esse canal te atende e você entende que é eficiente e efetivo, você está comprado com esse canal de vendas, né? Você acaba utilizando ele mais vezes, né? E isso tende a acontecer porque é uma facilidade que a gente tem. Imagina o tempo que se economiza e o custo de logística ou de translado para você ir até um shopping, pensar em pagar estacionamento de shopping. Sim. E enfrentar filas. Então, o digital veio para tirar muito disso, inclusive porque você encontra as coisas mais fácil pelo digital. Então, o consumo digital, eu acredito que entrou num patamar, subiu de patamar, as empresas se digitalizaram mais, empresas que não eram digital foram obrigadas a se digitalizarem, e com isso a cadeia produtiva de fornecimento, ela aumentou no digital, o que favorece ao consumo digital por todas essas condições. Então, o patamar elevou. Aí, Denis, falando, eu acho que só tende a aumentar, tá? E aí, quando a gente fala de, por exemplo, de orçamentos de marketing entre o que é offline e o que é digital, o digital ainda é muito pequeno, gira em torno de 20%. A maior parte ainda está no offline, né? O gasto com marketing ainda é muito maior em televisão, em jornais. O digital ainda é muito pequeno. Com essa pandemia aumentou, mas ainda tem um caminho muito grande para percorrer. Eu acho que o patamar tende a ficar elevado. Eu falo por mim. Você sabe qual é o único aplicativo que eu instalei no meu celular durante a quarentena aí? O Mercado Livre.
não tinha nenhum hábito, mas precisava comprar coisas e tal, instalei e tô curtindo pra caramba. Eu não pretendo abrir mão. Talvez, claro, diminua um pouquinho a minha frequência, porque vai ter shopping e tal, mas eu vou seguir comprando numa plataforma que eu não comprava antes. Né? Bom, tem aqui o Flávio perguntando, ele na verdade está relatando uma experiência, ele teve uma experiência negativa em compra online com relação ao cartão de crédito. E agora isso é uma coisa que muita gente tem ainda, né? Esse receio tal do cartão de crédito da segurança e tal. Então ele quer saber como é que ele faz para ter uma garantia de que ele não está entrando numa fria, numa próxima. Eu comentei de alguns mecanismos aqui, porque tem isso também. No digital existe fraudes, né? Muitas vezes é até mais fácil de acontecer fraudes, porque você... digamos assim, o 171, o estelionatário, ele não mostra a sua cara, né? Então é muito mais fácil, ele tem mais coragem de fazer o estelionato. E infelizmente, no nosso país, não só no nosso país, mas em muitos outros, eu sei porque eu trabalho numa empresa global, por exemplo, no Vietnã, Tailândia, existe muita fraude, mas muita fraude no digital, muito mais do que na América do Sul. Mas aqui existe bastante também. Alguns mecanismos que eu falei para se proteger é pesquisar quem é esse fornecedor. Quando eu faço uma compra com um fornecedor novo, eu pesquiso, eu tento saber quem é, inclusive ter reviews, né, saber se existe reclamações ou a ausência de reclamação também é um perigo. Se existe uma ausência de reclamação, talvez esse cara nunca existiu. Nem exista, sim, total. Então, saber como que eles estão reagindo às reclamações, isso é muito importante. Uhum. Uma breve pesquisa, lógico, a indicação boca a boca também, que acontece, um amigo seu comprou, um amigo perguntou, onde é que você comprou essas caixas de som, porque eu também quero. Eu respondi, né? Então existe isso, tem que pesquisar também. Perfeito, perfeito. Às vezes isso passa bastante lá no Reclame Aqui, né? Às vezes a empresa, nossa, não tem nenhuma reclamação e diz que tem 30 anos, alguma coisa está errada, né? Porque reclamação vai ter, a questão é como ela lida, né, no serviço ao cliente. Tal. O Bitar, né? Até coloquei o Bitar aqui na tela, ele falou aqui, né, que vale comprar via PayPal, Mercado Livre, qualquer outro sistema que garanta. Você tem essas empresas grandes, né, que conseguem te garantir, né, alguma coisa já, né? Diferente de você entrar num site qualquer, né? Bom, vamos lá aqui também a Thaís. Ixi, gente, hoje eu vou atrasar um pouquinho, tá, Denis? Tudo bem, cara? 10 minutinhos. Vamos lá. A Thaís, você acha que a área da saúde, o marketing digital é tão eficaz? Quanto uma indicação, por exemplo? Indicação. Eu acho que é um pouco abrangente, aí eu não entendo se quando eu falo em indicação, eu penso já em indicação médica, não sei se é indicação. Acho que de pessoa para pessoa, talvez, ela esteja querendo dizer, olha, essa clínica é boa, esse médico é bom, foi isso que não sei que eu entendi da pergunta. Eu acho que o marketing digital é eficaz, quanto a uma indicação, é difícil de saber, tá? Até porque se você depende muito das suas necessidades e quanto que essa indicação supre as suas necessidades ali momentâneas. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa busca para a área de saúde, se a pessoa busca uma clínica de emagrecimento e o seu amigo, o amigo dessa pessoa, tem uma indicação que funcionou com ele, não existe nada melhor do que essa indicação realmente busca suprir a necessidade que você está vendo ali, que funcionou para o seu amigo. Sim. Então, o boca a boca, né, quando é autêntico, genuíno, acho que não tem coisa melhor, né? No mundo de negócio, acho que não tem coisa melhor que o boca a boca. Quando a pessoa vende de graça o seu produto, né? Está fazendo propaganda de graça. Para mim, esse é o melhor marketing que existe. Mas é o seguinte, às vezes você vai estar desesperado por uma clínica de emagrecimento e você não vai conhecer ninguém que te indica uma, né? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar. Né? Exato. Inclusive aquelas clínicas ou aquelas marcas, independente de ser da área de saúde ou não, que estão sempre colocando a sua marca, você está sempre vendo, o que isso indica? Indica que muitas vezes a empresa é uma empresa que tem dinheiro, né? Uhum. Expondo tanto a sua marca, o fato de uma empresa ter dinheiro, é uma empresa grande, como começa a crescer e tal.
Então, você vê a mesma marca sempre, ela também induz isso. Isso é branding, a gente chama de branding, né? Então, não é o marketing de conversão, que existe o marketing de conversão, que o digital faz muito bem, que é converter em vendas, e tem o marketing de branding, que é fortalecer e criar a sua marca. Então, para o pequeno, não faz muito sentido investir em propaganda só para definir a sua marca, só para isso. Para o pequeno, ele precisa vender, então é marketing de conversão. Agora, muitas marcas trabalham esse branding, que é para sempre estar ali no ouvido e nos olhos das pessoas, na boca das pessoas, né? Claro. Uma Coca-Cola mesmo, se fosse só pensar em conversão, não precisava nem fazer propaganda, né? Exatamente. É o branding que interessa, né? O Nabil colocou uma coisa que eu acho que assusta muitas pessoas. Ele falou assim, algoritmos e cruzamento de banco de dados, aí essa sigla eu não sei o que é, você pode até explicar para a gente, inteligência de marketing, fazem que uma empresa, por exemplo, o Facebook, muitas vezes conheça o perfil hábitos do consumidor mais até do que ele imagina. A gente fica entregando muita... Eu vou fazer uma versão da pergunta dele. A gente entrega demais, a gente, nos nossos hábitos e tal, as empresas sabem pra caramba da gente. Olha só, a gente entrega tudo aquilo que a gente quer entregar. Tudo é optativo. Por exemplo, no Facebook é tudo optativo. Você pode negar informações no seu perfil, por exemplo, tem nas configurações. Se você quer negar, você pode negar. E isso é uma política nossa, principalmente porque a gente não faz uso a gente não entrega informações pessoais. E todas as informações que são utilizadas são informações que as próprias pessoas autorizam ou autorizaram em algum momento. Você pode deixar de oferecer todas essas informações se você quiser dentro das suas configurações. Agora, existe informações, por exemplo, de cookies, né? A gente está sempre navegando e em qualquer site utiliza-se cookies para saber qual é o perfil de navegação. Quando a gente olha interesses, por exemplo, se eu sou interessado em roupas, em camisa, como eu mesmo disse, em cutelaria, eu pesquisei, ali tem a utilização dos cookies. Eu pesquisei um site de facas, ali tem autorização, né, tem a utilização dos cookies que identificam. Sim. Mas, em algum momento, aí eu falo pelo Facebook, não falo pelas outras plataformas, como Twitter ou Google, mas se eu quiser que o Face não utilize essa informação, você tem essa opção, tá? Mas qual que é o objetivo de fazer isso? Porque é te entregar a informação mais importante para você, aquilo que gera interesse para você. Porque se eu tenho interesse em facas, é porque eu quero ver facas. Claro, claro. Porque se a gente começa a entregar, ou qualquer plataforma, qualquer portal, qualquer rede social começa a te entregar informação que você não tem interesse, você deixa de visitar, né? Então, entregar informações relevantes e conteúdo relevante, essa é uma premissa, né? Para você ter a melhor experiência na plataforma. Eu acho que você tocou num ponto muito legal. As pessoas, tem muita gente que gosta de reclamar, falar, porque ficam vendo a minha vida e tal, mas as pessoas não leem, né? Se você entrar lá nas configurações, você controla tudo, basta você também controlar aquilo que você pode. As pessoas ficam reclamando e postam tudo, né? Toda a vida pessoal e tal. E eu acho que o Facebook é uma ferramenta sensacional para quem quer vender, precisa vender, e até como consumidor, é confortável, chega até mim. Se eu expuser aquilo que me convém, é ótimo, porque eu vou receber ofertas, eu vou ver possibilidades. É bom, é uma boa ferramenta para mim, né? Basta eu saber o que eu vou colocar lá. A ideia de te trazer informação relevante é porque, à medida que, por exemplo, está no seu newsfeed, e aí você começa a ver posts dos seus amigos, e em algum momento você vê um post que parecia de um amigo, porque faz tão parte da sua vida, dos seus interesses, que você nem viu que era um anúncio. Essa é a ideia. Porque se você começar a ver uma página que só tem anúncio, 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 não quero ver isso não me interessa, você não visita mais essa página. Então, a informação relevante é para que seja praticamente, e aí eu me foge a palavra em inglês, mas é espontâneo, né? É orgânico, quase orgânico,
né? Não parecer que é um anúncio, né? Perfeito. Mais conforto. Claro, senão o pessoal foge, né? Denis, então, para encerrar, eu vou puxar aqui a pergunta do o William, que está aqui mais para cima. Quais as ferramentas, então, aí, gratuitas que o Facebook disponibiliza para as pequenas empresas? Pega aí papel e caneta, pessoal, e vamos ouvir esse cara aí. São muitos. Bom, primeiro, talvez chover no molhado, mas é importante dizer que o Instagram e o Facebook, como a página do Facebook, são essenciais, são gratuitas, então a página para negócios, né? Você cria uma página para negócios, você cria um perfil do Instagram para negócios, que ajuda você a contar a sua história. Você vai contar a sua história e conectar com a sua audiência, né? Alvo, sua audiência, aquela que você quer que compre o seu produto, que compre os seus serviços, né? É muito importante você contar a história ali, junto com a identidade da sua empresa, com o seu propósito, e una essa audiência e o propósito da sua empresa. Então, isso é uma coisa, contar as histórias, é importante para o seu negócio. Um outro movimento é criar as conexões, né? Você conta a sua história, mas você precisa conectar, e conectar através de mensageria, e na linguagem que a gente, em marketing, a gente tem adotado, é mensageria, é o WhatsApp, é o Messenger, WhatsApp for Business, WhatsApp para negócios, que é diferente do WhatsApp individual, né, do indivíduo. Ali você consegue alguns recursos maiores, assim, como fazer um pouco de gerenciamento de relacionamento com os seus clientes mesmo, né? A famosa ferramenta CRM, você consegue fazer um pouco dessa gestão dos contatos, né? Então, é importante você estar conectado com os seus clientes. Então, primeiro, conte sua história, a gente tem essas ferramentas. Se conecte com os seus clientes, a gente tem essas ferramentas. E aí a gente tem algumas ferramentas que vão hoje, por exemplo, ajudar na liquidez, que eu falei, e são ferramentas gratuitas. Como gerar cupons. Se você não está vendendo hoje, você pode gerar cupons de crédito. Então, a gente tem uma ferramenta para gerar cupons de crédito. E aí você consegue vender antecipadamente, como se você estivesse antecipando os seus recebíveis. Eu dou aula de gastronomia, ou qualquer coisa, outra coisa. Ou tenho um salão, eu sou massoterapeuta, e eu não estou atendendo agora. O que você pode fazer é vender, criar esses cupons, vender antecipadamente. Olha aqui, ó, não estou atendendo, mas compro meu cupom para uma sessão de massagem ou uma aula de gastronomia, e quando tudo isso acabar, eu te forneço o serviço, né? Então, você pode antecipar os seus recebíveis, a questão da liquidez que comecei a falar no começo do nosso papo. A gente tem também eventos, ferramentas de criar eventos que, lógico que eventos podem ser criados virtualmente, mas também fisicamente quando tudo isso acabar. Uma outra ferramenta é sobre horas marcadas. Então, você pode criar ferramentas, se você tem um salão de beleza, que hoje está atendendo um cliente por vez, eu nem sei se alguns estão aí, não sei se podem fazer isso agora, mas tem gente atendendo aí, vi barbearia atendendo um cliente por vez. Você pode criar uma ferramenta de horas marcadas no Facebook, onde as pessoas vão marcar a hora, e ali você faz toda a sua gestão de agenda. São tudo ferramentas gratuitas, né? A gente tem Facebook Jobs, né, para divulgar vagas de emprego também. Enfim, tem Marketplace, e são algumas das ferramentas gratuitas que a gente tem oferecido e que ajuda as pequenas empresas. Recentemente, por causa da pandemia, nós, do Facebook, a gente anunciou um programa de doação de $100 milhões mundialmente. E você, pequeno empreendedor, você pode se registrar para receber uma parcela dessa quantia, obviamente, que está sendo doada para os pequenos empreendedores, em forma de dinheiro e em forma de crédito de anúncios para o Facebook.
Para se cadastrar, vocês têm que acessar lá o facebook.com/business, que é negócios em inglês, que é BUNISSS, business, tá? Então, ali, facebook.com/business, tem todo um tutorial também de informação, como você pode acessar e trabalhar melhor com as ferramentas, quanto se cadastrar também para esse programa, para receber, possivelmente, né, entrar no pool ali para ser um beneficiado desse programa. Desculpa, Denis, eu coloquei só a pergunta do Bitar na tela, porque você está respondendo justamente ela, né? Que ele perguntou como é que ele faz para o impulsionamento, no caso da construtora, né? Que ele fez lá no Face, atingir o público-alvo. O Facebook Business, né? Que você pode fazer campanhas ali, certo? Exatamente. Então, no caso de anúncio, existe um mundo muito extenso, profundo, assim, sobre como montar uma campanha de anúncio, mas não se assustem. Existe uma primeira etapa, que aí é um pouco mais leve para você criar o seu anúncio dentro do Facebook, e você consegue selecionar suas audiências através dos interesses, por exemplo. O Bitar está falando de construtora, mas eu, uma vez, utilizei anúncios do Facebook para vender a minha casa, né? Construí uma página no Facebook para a casa que eu tinha, e aí eu selecionei públicos-alvos específicos, com interesses específicos da área de construção ou de decoração, né? Então, você consegue ter uma extensa lista de interesses que você consegue filtrar, não só de interesses, mas também de território, né? Eu quero vender essa casa, quem vai comprar provavelmente são pessoas que moram em São Paulo. Então, vou anunciar só para esse raio. Você consegue definir a cidade ou o bairro e o raio de atuação. Você consegue definir aproximadamente qual é a renda das pessoas. Então, se é um apartamento de luxo, você escolhe uma audiência mais alta, né, socioeconomicamente falando. Ou o contrário, né? Então, você tem vários filtros na ferramenta, que é o gerenciador de anúncios, né? Diz que tem uma ferramenta mais leve, mas tem o gerenciador de anúncios, onde você consegue trazer diferentes objetivos de campanha de marketing, trazer definições super específicas de interesses para definir muito bem a sua audiência, e a partir do momento que você vai definindo essa audiência, existe uma calculadorinha ali no gerenciador de anúncios que vai dizendo qual é o potencial tamanho do público-alvo, 1 milhão, 2 milhões, 110 milhões de pessoas, né? Eu acho que você também, esse exemplo da casa é muito legal, porque assim, gente, o Facebook é uma ferramenta sensacional, todo mundo está no Facebook, o Facebook tem informações muito preciosas sobre os usuários, então acho que também você pode abrir um pouco a cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que usou o Facebook, assim, criou uma página, eu já vi assim, por exemplo, botei no Zap Móveis e aí eu vou publicar na minha rede, mas se eu criar uma página, fazer toda a campanha, é sensacional. Uma ferramenta também que eu poderia dizer aqui que com certeza as empresas podem usar, e é essa que a gente está usando. Você manter o contato com o cliente, você oferecer algum entretenimento ou informação, enfim, a live. A gente está fazendo uma live através do Facebook, né? Então, assim, também dá para você abrir a cachola aí, né? Tem as ferramentas que o Facebook te entrega, né? Olha, você, pequena empresa, pode usar isso, gerar o cupom, muitas ferramentas super legais, mas também acho que tem um mar de possibilidades se você abrir a cabeça, pensar fora da caixa, acho que é legal também, né? Tem. Denis, obrigado, cara. Perguntas não param de chegar, mas já são 9h15 e a gente precisa encerrar o programa, senão semana que vem ninguém vem. O pessoal fala, aquele programa não acaba nunca, eu não vou assistir mais, não. Obrigado, tá? De coração aí, pelo seu tempo, que é muito valioso, assim como todo mundo que passa por aqui. Enfim, agradeço todos os convidados que já passaram por aqui, e é por causa desse tipo de convidado que o programa tá indo bem, o pessoal vem assistir, que é um prestígio muito grande. Obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez o convite, achei ótimo, a conversa foi excepcional, as perguntas muito inteligentes e a sua condução aí exemplar. Muito obrigado, Olavo, foi ótimo. Valeu, vou botar no meu currículo. Obrigado. Valeu, Denis, boa noite, cara. Obrigado, tá? Um abraço de coração. Um abraço. Tchau, tchau.
Gente, então, olha, esse foi Denis Caldeira. Espero que vocês tenham curtido, tirado as dúvidas, aprendido bastante aí, como eu também. Então, semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos falar sobre condomínios, que estão voltando aí, reabrindo áreas comuns e tal. Enfim, tem muitas questões, muitas pessoas moram em prédio. Então, nós vamos falar com o Omar Anawat e com o William Cabarite, que são duas feras nessa área aí. Vão bater um papo com a gente semana que vem. Então já vai pensando nas suas perguntas, dúvidas e casos aí que podem ter acontecido com você já. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até quarta-feira que vem. Tchau, gente!